Bem, eu estava esperando que fosse falar todos os ex-presidentes do sindicato, e me parece que a Giovândia resolveu encurtar o tempo aqui por conta da festa, do bolo e dos parabéns. Eu queria cumprimentar a Giovândia e dizer para ela que eu sou possivelmente o maior defensor. Já falei com a presidenta Dilma 2 vezes que ela tem que vir fazer uma visita ao Sindicato dos Bancários para perceber que no Sindicato dos Bancários as mulheres fizeram exatamente o mesmo que fez o povo brasileiro, elegendo não apenas a nossa companheira Giovândia presidente, mas elegendo mulheres para a Secretaria-Geral, elegendo mulheres para a Tesouraria e elegendo mulheres para vários cargos no sindicato. Parece pouco, mas não é pouco. A gente não costuma valorizar o que a gente conquista, mas não faz muito tempo que uma mulher andar de calça comprida na rua não era bem visto. Não faz muito tempo que uma mulher ser enfermeira ou ser aeromoça não era bem vista. Não faz muito tempo que uma mulher que, na verdade, não deve fumar em lugar nenhum, mas que fumava na rua era mal compreendida. Não faz muito tempo que participar de sindicato era coisa de homem, não era coisa de mulher. E eu acho que a Dilma, visitando os sindicatos bancários, vai poder consagrar definitivamente de que as mulheres no bancário vão fazer um trabalho tão grande que os homens vão ter que, no máximo, pleitear, ser parceiros delas e nunca ocupar o lugar delas na direção dos bancários. Quero cumprimentar todos os companheiros da ex-diretoria do sindicato. E é importante dizer, Giovândia, o companheiro Guxiguem está acometido de um tratamento de câncer já há muito tempo. Ele ontem submeteu a uma nova cirurgia. Graças a Deus, parece que o tumor não existe onde se pensava que tinha o tumor. Todo mundo sabe que o Guxiguem está vivendo com parenteral, ou seja, ele está comendo por uma bolsinha que ele tem aqui. Me parece que, graças a Deus, hoje eu falei com a Beth, me parece que depois da cirurgia ele vai voltar a comer outra vez pela boca, normalmente. Eu fiquei muito feliz e estou torcendo para que o Guxiguem se recupere, porque o Guxiguem não faz apenas parte da história do Sindicato do Bancário, mas ele faz parte de muitas outras histórias nesse país. Quero também dizer da ausência de um companheiro que foi o meu primeiro contato aqui nos bancários, que foi o nosso querido velho do Rio, o companheiro Augusto, que quando a Giovândia falou que ele não veio, eu pensei que era porque ele estava completando 90 anos. 90 anos é só os bancários, sabe? A categoria toda, que em 1923 virou associação, exatamente no ano que foi criada a Lei Eloy Chaves, que começou a tratar a aposentadoria nesse país. Eu sei por causa dos seus discursos na reforma da Previdência. E em 32 virou sindicato, ou seja, é uma história extraordinária. E o Augusto certamente faz parte dessa história. E eu me sinto feliz porque, desde o começo da trajetória dessa turma que começou fazendo a primeira chapa que ganhou da oposição em 78, eu era recém-empossado do Sindicato dos Metalúrgicos. Não, eu já estava no meu segundo mandato, eu passei a conviver com os bancários e essa relação perdura até hoje. Eu, de vez em quando, não sei se sou metalúrgico ou se sou bancário, acho que eu sou um pouco dos dois. A falta de um dedo é metalúrgico, mas a minha alma está um pouco misturada. Então, quero cumprimentar o Gilmar, grande companheiro. Quero cumprimentar o Vacari, grande companheiro. Quero cumprimentar o nosso querido Luiz Cláudio Marculino, o nosso querido Ricardo Berzoino, deputado extraordinário do PT, companheiro com quem eu tenho a honra de ter convivido como ministro meu na reforma da Previdência, um ministro extraordinário que deixou muita saudade. Mas quero dizer para vocês que a comemoração de um aniversário é para a gente pensar
o significado da nossa existência. Eu, quando conheci vocês, os sindicatos bancários era uma categoria que tinha pouca, na verdade, aspiração, porque era uma época em que a gente vivia só protestando. Ou seja, a gente protestava contra a automação dos bancos, a gente protestava contra a dispensa de trabalhadores, a gente protestava contra o fechamento de agências bancárias. Ou seja, a gente não tinha tempo de reivindicar as coisas, porque a gente reivindicava até o direito de um ministro do Trabalho receber os bancários que nunca recebia. A gente reivindicava, inclusive, o direito da FEBRABAN receber os bancários que muitas vezes não recebia. A gente reivindicava, às vezes, e protestava contra o presidente do Banco do Brasil, ou da Caixa Econômica, ou do Banespa, na época, que não recebia os dirigentes sindicais. Ou seja, não era dar aumento, era apenas receber até para dizer não. E eles se davam ao luxo de não nos tratar com dignidade. Eu conheci os bancários nessa situação. Fiz passeata com os bancários no centro de São Paulo. Passeata no tempo que a Bolsa de Valores fechava, de medo da nossa passeata. De medo. Depois nunca ganharam tanto dinheiro como ganharam quando nós chegamos à presidência da República. Então, eu penso que quando a gente completa 90 anos, a gente tem que fazer uma homenagem àqueles que nós nem conhecemos, que já morreram, mas que foram a razão da nossa existência, que foram a razão da nossa persistência, e que foram a razão desse sindicato viver até hoje como um dos sindicatos mais importantes do nosso país. Eu acho que, inegavelmente, todo mundo tem clareza que o Sindicato dos Bancários é um dos sindicatos mais importantes do nosso país. Agora, é importante também que a gente valorize um pouco as nossas conquistas. Esse baixinho aqui estava de olho nas minhas escritas aqui e citou parte dos números que eu ia citar, ou ele decorou antes. Eu fiz um esforço muito grande para trazer alguns números aqui para a nossa Juvândia. E tá, esse negócio de discurso escrito é uma desgraça. Eu, quando era presidente, chamava os ministros e falava, olha, nós vamos anunciar tal coisa, você fala tal coisa e eu falo tal coisa. Normalmente as coisas melhores tinham que ficar para o presidente. Eis que, na hora que o ministro ia falar, ele falava tudo que tinha combinado comigo, que estava no meu discurso. E eu tinha que improvisar. Mas eu quero dizer que você virou presidenta desse sindicato no momento de ouro do sindicato. No momento de ouro do sindicato. Porque veja o negócio. Nós, quando chegamos ao governo, em 2003, Vacari, este país era um país de economia capitalista, sem capital. Eu vou dar um dado que vocês vão ficar horrorizados. O Brasil inteiro, envolvendo todos os bancos públicos e os bancos privados, em 2003, o Brasil inteiro tinha apenas 380 bilhões de reais disponibilizados para crédito. O Brasil inteiro, envolvendo todos os bancos particulares, todos os bancos públicos, do Iapoque ao Chuí, o Brasil tinha 380 bilhões de reais de crédito. Hoje, meu companheiro Vaccaro, só o Banco do Brasil, que tinha menos de 100 bilhões, tem 600 bilhões de reais disponibilidade para crédito. E a Caixa Econômica Federal, que tinha em 2002 apenas 15 bilhões de reais disponibilizado para crédito, hoje tem 417 bilhões de reais disponibilizados para crédito. Ou seja, nós saímos de 380 bilhões de reais de crédito para 2 trilhões de reais de crédito. Isso significa o quê? Isso significa que nós saímos de uma sociedade que tinha 70 milhões de pessoas bancarizadas para uma população
de 118 milhões de pessoas bancarizadas. Ou seja, em 10 anos, nós bancarizamos 48 milhões de pessoas, quase que uma Colômbia, ou um pouco mais do que a Argentina, nós conseguimos bancarizar em apenas 10 anos nesse país. Mais importante do que isso, é que nós saímos de apenas 55 mil trabalhadores em 2002 para quase 100 mil trabalhadores agora. Ou seja, vocês não fizeram mais passeata porque a Caixa estava mandando gente embora, ou não fizeram mais passeata porque estava fechando a agenda. Pelo contrário, nós até compramos bancos. Quando nós percebíamos que o Serra não tinha competência para cuidar da Caixa Econômica Estadual, nós assumimos o compromisso de comprar a Caixa Econômica Estadual. Quando faltava dinheiro para financiar carro usado, e o tal do Banco do Brasil dizia para mim, eu não tenho expertise, nós não temos expertise. Eu falei, que diabo de expertise? Vamos comprar essa desgraça de expertise, e compramos 50% do Banco Votorantim. Nós assumimos o Banco do Espírito Santo, assumimos o Banco de Santa Catarina, o Banco do Piauí, que iam todos ser privatizados. É por isso que o Banco do Brasil também, saiu, eu diria, de 75 mil funcionários para mais de 120 mil funcionários agora. Então, a companheira Juvândia está nadando de braçada, porque o problema dela não é fazer passeata agora, porque os bancários estão sendo mandados embora. O problema dela agora é fazer passeata para reivindicar melhores condições de vida para os bancários deste país. E mais, eu lembro quando eu encontrava os dirigentes sindicais bancários, ô Lula, que pena, o Fernando Henrique Cardoso não recebe a gente, o não sei quem não recebe a gente, não sei quem não recebe a gente. Pois bem, desde que eu assumi a presidência, nunca mais esse sindicato deixou de ter aumento real de salário acima da inflação. Nunca mais. E eu tenho certeza que vão continuar tendo aumento real de salário. Eu tenho certeza, porque o Banco do Brasil não pode alegar que não tem dinheiro, porque quem tinha apenas 100 bilhões de crédito e tem 600 bilhões, deve ter um pouco de dinheiro. E eu acho que nessas circunstâncias, nós precisamos fazer com que as pessoas aprendam que é muito importante ter lucro, mas uma parte do lucro precisa, além de investir na modernização, no desenvolvimento e no crescimento do banco, precisa ser compreendido que um pouquinho de aumento de salário não é custeio e não é gasto. É também cuidar do desenvolvimento do ser humano, da cabeça humana, da alma humana e, portanto, quanto melhor ganhar o funcionário, mais bem representado estará o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Itaú e o Bradesco e tantos outros bancos, porque trabalhador ganhando mal não pode ser feliz, trabalhador ganhando bem. Ele tem razão de tal sorriso que a Juvândia está tendo aqui nos bancários hoje. Portanto, meus queridos companheiros e companheiras, eu acho que é assim, mas o companheiro Zé Nobre está ali também, e ele sabe que os metalúrgicos tinham perdido nos últimos 20 anos, mais de 1 milhão de postos de trabalho. Mais de 1 milhão, Ricardo. Nós temos perdido o Brasil inteiro. E já recuperamos esse 1 milhão. O Nobre, quando eu conheci ele estava com medo de ter mandado embora da Mercedes. Nunca mais será mandado embora, porque a Mercedes está produzindo mais do que já produziu em qualquer outra época. Qual foi o milagre que nós fizemos? Qual foi o milagre? De vez em quando eu vejo as pessoas dizerem, não, porque o Brasil precisa exportar mais, o Brasil precisa cuidar das exportações, o Brasil não tem que ficar preocupado com o mercado interno. A salvação deste país foi o mercado interno. A salvação desse país foi a gente criar condições para que a maioria da população que não tinha acesso às coisas elementares,
começasse a sonhar em ter uma conta bancária, a comprar uma casinha, a comprar uma geladeira, a comprar uma máquina de lavar roupa, a comprar um carro, a comprar uma casa, a viajar de avião para o exterior, a viajar de avião. Ou seja, nós conseguimos o milagre de elevar 40 milhões de brasileiros para participar, sabe, da classe média brasileira. É classe média baixa, é verdade. Mas tudo começa assim. A gente também nasce baixinho, depois a gente cresce como eu, 1,90 m de altura. A classe média vai crescer, a classe pobre vai crescer. Todo mundo sabe que melhorou a vida desse povo. E todo mundo sabe que melhorou a vida do bancário e da bancária. Todo mundo sabe. O cara pode não gostar da Dilma, pode não gostar do Lula, pode não gostar do discurso, mas ele sabe que o nosso país melhorou. Ele sabe o quanto nós somos respeitados lá fora hoje. Quem já viu sabe disso. Ele sabe como nós recuperamos a autoestima desse povo. A gente aprendeu a gostar da gente. A gente aprendeu a não ser tratado como se fosse um cachorrinho vira-lata, inferior a tudo e que a gente não podia nada. Nós não somos arrogantes, mas aprendemos a andar de cabeça erguida. Esse é o milagre deste país. Esse é o milagre deste país. Eu acho, Giovana, quando nós chegamos ao governo, o BNDES tinha emprestado em 2002, acho que o equivalente a 37 bilhões. Ou seja, era um banco de desenvolvimento que não tinha dinheiro para emprestar no desenvolvimento. O ano passado fechou com 152 bilhões de reais. 152 bilhões de reais. E acho que a gente pode crescer muito mais. Porque sabe o que acontece? Quando a gente aprende a conquistar uma coisa, a gente não para. E a gente não quer retroceder. A pessoa que tem uma casinha quer ter uma geladeira nova. Tendo a geladeira, a pessoa não quer uma geladeira só para colocar água para gelar. Não. A pessoa quer colocar uma cervejinha para gelar, um champanhezinho para gelar. A pessoa não quer mais comprar uma carne de bife daquela que a gente bate no martelo e amassa para fazer o bife crescer. A gente quer comprar um quilinho de filé, uma carne de mais qualidade, uma picanhazinha para quem não é vegetariano. Quando a gente enche a geladeira, a gente quer comprar um fogão novo. Depois a gente quer comprar uma máquina de lavar, porque pensam que máquina de lavar é só para mulher rica, que pobre não gosta. 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 Quem é que não gosta de ter a unha bonitinha, de ter a mão lisinha? Sabe, ninguém quer ter a mão cascuda. Então, na medida que as pessoas vão tendo acesso a isso, as pessoas vão melhorando de vida. Daqui a pouco o povo quer ter um carro novo. Ninguém quer mais andar de Brasília velha amarela por aí. Ninguém quer. O pessoal quer carro novo. Não importa que paguem 30 meses, 40 meses, 60 meses, porque também as pessoas pensam, os economistas pensam, e muita gente pensa que pobre não pode ter carro novo porque ele tem que trocar todo ano, ele não pode trocar, ninguém quer trocar todo ano. Quem quer trocar é rico. Pobre se tiver um carro novo. Mesmo que ele não tiver gasolina, não tem problema. Gasolina é secundária. Ele no sábado vai colocar o carrinho para fora e vai lavar o pneu do carro, vai lavar o para-choque do carro, porque aquilo é um patrimônio dele. Aquilo é quase que uma paixão, porque todo mundo tem um sonho. Primeiro, toda mulher quer casar com um homem bonito. E todo homem quer casar com a mulher bonita. De preferência, ricos os dois. Não é isso? Depois que a gente casa, a gente quer ter uma casa, que é o segundo sonho. Depois a gente quer ter um carro, que é o terceiro sonho. Depois a gente quer ter um computador. E se tudo melhorar, a gente quer se separar das tranqueiras, a gente quer tudo novo outra vez, e a vida vai continuando. É a vida da humanidade assim. É conquista atrás de conquista. E eu falo para a presidenta Dilma, Dilma, não se esqueça que o que o povo já conquistou já está na contabilidade do passado. O povo quer coisa nova. Então não fique dizendo, sabe? Porque eu conheço bem a vida de peão e a vida de bancário. Ou seja, quando a gente pega um aumentozinho, aquele aumento só vale por 3 meses. No primeiro mês a gente tem um pouquinho a mais, gasta um pouquinho a mais, no segundo mês a gente gasta, mas no terceiro mês acabou. A gente já quer mais aumento do salário. A vida é exatamente assim.
E esse sindicato, que tem 90 anos, eu peço a Deus que essa categoria cada mais adquira consciência, cada vez amadureça mais e cada vez conquiste mais. Porque uma das coisas que você pode criar para a tua categoria é despertar nas mulheres, sobretudo na juventude, que vale a pena ser bancário, que não é uma profissão secundária e que você pode cada vez mais estudar mais, cada vez mais se qualificar mais e ao invés dos bancos quererem trocar um funcionário por uma máquina, ele vai trocar a máquina pela máquina que é a cabeça do ser humano, porque ele vai ter competência e vai ter inteligência para fazer o sistema financeiro funcionar nesse país. Por isso, meus queridos companheiros e companheiras, eu não tenho o mesmo problema do Rio Falcão, mas eu tenho que ir para casa, porque eu tenho uma senhora me esperando e ela não é mole. Quando ela fica com a orelha vermelha, eu sei que a porca entortou o rabo e eu tenho que ir rápido para casa. Um grande abraço, que Deus abençoe toda a categoria dos bancários, que essa moça tenha toda a sorte do mundo e que os bancários continuem conquistando cada vez mais. Um abraço e boa sorte.